Fala pessoal, tudo bem? Prazer, professor Hudson Adriano. É muito bom estar de volta trabalhando com vocês aqui no Instituto Genoma. Agora, analisando Filosofia 3, módulo 4. Estamos encerrando um módulo. Isso é muito bom, porque isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem constituído, né? Eu sempre falo nessa questão do, vamos melhorar o nosso espírito crítico, vamos fazer uma análise interessante. Tá? E para isso, ler o material de vocês é fundamental. Para isso, subestabelecer um diálogo é extremamente importante. E é o que a gente vai fazer agora, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aí, ó, dando sequência, na proposta de diálogo que nós vamos estabelecer agora dentro desse módulo. Tá aí, ó. São dois temas atuais para a gente discutir, né? O de bioética e os seus diálogos sociológicos, e a linguagem. Eles têm que estar intimamente ligados, porque eles têm a perspectiva de tornar um algo, de repente, inaceitável, um algo aceitável. Então, você constituir um bom elemento linguístico, uma boa capacidade de retórica e oratória, dentro de uma perspectiva argumentativa, é infinitamente importante para se discutir o conceito de ética dentro da perspectiva biológica. Para isso, a sociologia, a história e a filosofia vão ter uma importância singular. Singular. Legal? Então, vamos discutir aí a bioética, tá? E o homem sendo um ser pautado por elementos linguísticos, né? Então, vamos lá. O que é bioética? Para um pouquinho. Vamos fazer como num outro módulo que a gente trabalhou? Vamos começar pelo fim? Tá. Por que a linguagem é algo tão importante? Porque subestabelece uma forma de se comunicar para com o outro. Essa linguagem ou essas linguagens podem ser de múltiplas formas diferentes. Só aqui, nessa perspectiva de gestualização, eu trabalhei com duas dinâmicas diferentes. A gestual e na perspectiva da linguagem brasileira de sinais, eu perguntei para vocês. Quer dizer, e aí, compreenderam? Fora o fato de que, durante todo esse processo, eu articulei de forma verbal a possibilidade de vocês entenderem uma ideia. Poxa, usei a fala, né, para poder estar me comunicando. Só que eu posso teclar, eu posso escrever, tá? Eu posso simplesmente grunhir e gritar, eu posso fazer uma expressão facial e você entender aquilo que eu quero. E assim gerar um processo comunicacional. Pois bem, a linguagem corporal talvez diga tanto quanto a linguagem escrita, ou mesmo a linguagem falada. Ótimo! A linguagem tem todas as perspectivas no intuito de nos aproximar em meio às nossas próprias diferenças. Maravilha! Por isso que o homem, voltando aqui, ó, ao título por si só, o homem é um ser de linguagens. Linguagem não, linguagens. Vamos além e produzimos a cada dia uma forma mais interessante até de nos comunicarmos. Por exemplo, quando você fala em teclar, digitar alguma coisa, né? Falamos da possibilidade de gerar comunicação para com o outro, próximo ou mesmo distante. Só que vejam, o jovem hoje subestabelece uma forma comunicacional que para mim é um tanto estranha. Vamos lá, vamos falar do internetês, né, como forma de comunicação. Não. A NA, tio? Não. É simples, né? E quando eu vou teclar com os meus alunos, por exemplo, muitos deles colocam na 1. Você coloca mais letras, é mais difícil de pronunciar e às vezes até de entender. Você subestabelece ali uma nova forma de linguagem. O beleza agora é o BLZ, o também é o TBM e por aí vai, né? Então, até xingar um palavrão na internet hoje é diferente, né? E aí, poxa, você subestabelece formas de comunicação com emojis. E isso, para mim, é um negócio novo e fantástico. Eu estou começando a conversar com figurinha agora. E detalhe, converso 10, 15 minutos só com figurinha. O ser humano realmente é fantástico. E em meio a essa perspectiva espetacular,
é que nós devemos dialogar de forma séria, austera, direcionada a respeito desse conceito aí de bioética, porque é algo que hoje toca diretamente a todos nós. Todos, todos, todos. Quer ver? Olha só, quem é que nunca soube estabelecer um debate sobre consumir ou não um elemento transgênico? Gente, o elemento transgênico dá câncer ou não dá câncer? O elemento transgênico torna o alimento melhor ou não? Ah, mas ele parece mais gostoso, mais vistoso, ele suporta pragas. Ó, maravilha. Mas o que ele gera dentro de você? Olha só uma outra coisa que também é interessante, né? Se nós pegarmos aí pessoas hoje com 70, 80 anos, de 60 anos de idade, mulheres, e aí perguntar para ela ou para elas, ei, quantos anos você menstruou? Aí elas vão dizer assim, lá por volta dos meus 14, 16 anos. Ah, mas se você olhar para a mulher de hoje, uma mulher de 10, 12, 15, 20 anos, e perguntar para ela, ei, com quantos anos você menstruou? Ela vai dizer, aos 10, aos 11, aos 12 anos de idade. Aí você vai e para poder analisar isso em larga escala, você vai ver que há tempos atrás as mulheres menstruavam mais tarde, hoje elas menstruam mais cedo. O que aconteceu? Aconteceu muita coisa, isso é verdade, mas uma coisa aconteceu que a gente tem que parar para pensar e que é interessante no mínimo, tá? Vejam, o que fez a mulher menstruar mais cedo? Talvez seja, e olha que eu tenho que ter muito cuidado, né? Que é uma pessoa de filosofia falando de perspectivas lá da biotecnologia, né? Vejam, há tempos atrás, uma galinha levava 6 meses para ficar pronta para o abate. Leva-se em consideração seu desenvolvimento, ela chega à maturidade, você vai lá e abate. 6 meses. Hoje, uma galinha fica pronta em 45 dias para o abate. Mas por que o tempo diminuiu tanto, Hudson? Perspectiva hormonal, dinâmica alimentar. Uma cabeça de gado ficava pronta em 3 anos. Hoje, em 6 meses. Nossa, o que aconteceu com esse gado? Ele foi anabolizado. Então, alguma coisa ali, alguma coisa hormonalmente foi mudada, transformada. E aí esse gado bombou. E aí nós comemos essa carne, a do frango, a do gado. E esse hormônio tem que parar em algum lugar, não tem? Não para na carne do animal, para na carne humana. E isso muda a nossa perspectiva biológica de alguma forma. Então, muito provavelmente, gente, se as mulheres hoje menstruam mais cedo, tem muito a ver com a dinâmica alimentar. Pode-se ter outras explicações, é claro, e deve-se até ter, mas essa dinâmica alimentar é das principais explicações para que se possa entender por que esse fenômeno não só aconteceu, mas ele está acontecendo. Eu não vou longe, eu olho para minha mãe, uma mulher de 61 anos. Minha mãe menstruou aos 16 anos. Eu olho para minha filha, que menstruou aos 11. O que será que aconteceu? E isso isso ocorre de uma forma muito mais regular do que se pensa. E eu diria a vocês, conversem uns com os outros. Gente, conversar sobre menstruação não é tabu, não, tá? É uma necessidade, tá? Para que se possa conhecer um pouco melhor as suas próprias singularidades, tanto homens quanto mulheres. Eu tenho filhas e tenho um filho. E nós dialogamos de forma muito aberta a esse respeito. Isso faz com que a gente possa até ajudar o outro de maneira mais significativa. Pois bem, a bioética nos direciona para tudo isso. Tudo isso. Porque é o discurso da área da biológica associado ao discurso da área filosófica. E a ética e a biologia associados. No sentido de que tem coisas que eu não só posso, eu devo fazer. E tem coisas que eu preciso dialogar sociologicamente para que eu possa assim fazer, desde que a comunidade aceite essa proposta de novo desenvolvimento. E aí, isso está vinculado à medicina, está vinculado à agricultura, à pecuária, à perspectiva do consumo cotidiano. Então, a bioética tem que ser muito bem analisada. Vamos dar base para um debate legal, analisando alguns pontos dentro daquilo que eu montei para vocês aí. Lembrando que esses trechos citados aqui, eles estão no material de vocês. Legal? Aí, ó. Vamos no segundo parágrafo. Logo,
é provável que já tenha tomado conhecimento de alguns dos temas que fazem parte desta área. O aborto. E aí, gente, devemos usar de tecnologias vinculadas à medicina para poder pausar um processo de gestação? Porque houve um estupro, né? Porque houve uma gravidez indesejada? E aí, isso é certo? Devemos ou não devemos? Quais elementos devemos levar em consideração para discutir de forma construtiva esse respeito? Vamos lá, a eutanásia. Nossa, eu deliberar pela minha própria morte, né, e dar a autorização para que pessoas possam fazer com que isso aconteça. Difícil, né? Eu acho muito difícil dialogar a esse respeito. Vamos lá, a clonagem, a partir do uso de células-tronco, né, de animais ou mesmo de seres humanos, está aí um outro debate bom de se ter. Tem gente que gostaria de se clonar, mas engraçado, você vai clonar a sua perspectiva física, a sua perspectiva intelectual vai morrer junto com você. A não ser que você clone o cérebro do indivíduo, no momento em que ele morre. E aí todas as experiências em vida vão ser transplantadas para aquele novo corpo. Gente, olha, se o homem um dia vai ter tecnologia para isso, é um dia bem distante daqui, bem distante mesmo. Talvez nem seja lá muito interessante, né, ser eterno. Mas isso é um debate para um outro momento, né? Então vamos lá, pesquisas envolvendo célula-tronco. Vamos no terceiro parágrafo aí, rapidamente. As discussões sobre bioética podem perpassar muitas esferas de conhecimento, tais como a política, fato, né? A cultura, o sistema jurídico, quando se reflete sobre o que é proibido ou o que deveria ser. Nossa, e aí? Abortar. É um diálogo interessante. Tem que passar para a perspectiva o quê? Política, religiosa e jurídica. Ah, Hudson, o Estado brasileiro é laico. Que pancada aí no discurso religioso. Tá? Devemos deliberar tecnicamente sobre a pausa da gestação ou a continuidade da mesma, excluindo o discurso religioso. Por quê? Porque o Brasil é um Estado laico. Será, gente, a religião é algo tão importante no sentido de amalgamar a nossa comunidade, de gerar culturas, de gerar condutas, de gerar formas de análise da sociedade? Será que a gente deve simplesmente desprezar? Cada um que responda isso dentro de si. Eu não desprezaria, mas cada um que responda isso dentro de si, para que nós possamos dialogar a ponto de construir uma análise que possa dar resposta a uma pergunta como essa. Nossa, vamos analisar o caso dessa menina lá no Espírito Santo? Vamos analisar? Não, vamos só citar. Eu vou deixar com que vocês debatam, né, dessa menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, né, e que engravidou e que abortou com ordem judicial, né, aos 6 meses de gestação. E aí, certo ou errado? Essa é uma questão que vocês devem responder dentro de si, mas pautados por um discurso bioético. Olha aí, ó. Bioética é, portanto, buscar explicar os pressupostos que sustentam as práticas relativas à vida. Daí sua forte conexão, por exemplo, com a medicina, é fato, né? Com a biomedicina, com a filosofia, com a sociologia, até porque tudo isso que está sendo transformado, mudado, né, recondicionado, vai ter trânsito social. Então, a gente tem que dialogar sobre isso cedo ou tarde, pouco ou muito. Logo, é fundamental que vocês entendam que esse debate, ele tem início na década de 70, como está colocado para vocês. Eu iria um pouco mais adiante. Esse diálogo vem a partir da década de 30, 40. Ah, mas por que, Hudson? O alemão ele é responsável pelo desenvolvimento, por exemplo, do esteroide anabolizante. Então, ali, naquele momento, na década de 40, quando você pegou uma perspectiva animal e implementou junto aos seres humanos,
Nossa, gente, isso deu uma reviravolta, principalmente no mundo esportivo, vale a pena dialogar a esse respeito. E aí, devemos fazer com que os nossos atletas concorram de igual para igual conforme a sua própria preparação, ou eles podem usar o esteroide? Nós temos atletas olímpicos, tá, como o Ben Johnson, que perderam medalhas olímpicas pelo uso de anabolizante. Nós temos atletas brasileiras que foram punidas pelo uso de anabolizante, porque esse é o tipo de competitividade que não pauta-se pela premissa de que todos têm as mesmas bases. Então, é na década de 40 que nós começamos a fazer esse tipo de inserção dentro de alguns universos, como o esportivo e o alimentar, por exemplo, ali na agropecuária, mais especificamente na pecuária, década de 40. E aí, quando você salta ali para a década de 50, 60, mais especificamente a década de 70, a União Soviética começa a deliberar a respeito do uso desses artifícios de maneira muito mais significativa do que o universo ocidental, capitalista, né? Então, é nesse momento que nós começamos a abrir os leques de debate aqui no nosso Ocidente. Por isso que o livro de vocês leva em consideração a década de 70. Vamos dar uma olhadinha aí no segundo parágrafo, por favor. Tá aí, ó. Para alguns autores, a bioética é uma ciência relativamente nova, situada em um ponto de encontro entre as ciências jurídicas, as ciências biológicas e a filosofia. É fundamental você entender que nesse debate, se você não tiver parâmetro moral, ético e vinculado a virtudes, vai ficar muito complicado da gente realmente estabelecer parâmetros que sejam aceitáveis para determinadas comunidades. Então, tá aí, ó, os princípios da bioética em sua relação com a filosofia. Essa junção, ela é deveras importante. Dá uma olhadinha aí, ó. Vamos falar da bioética dentro do caráter filosófico nos itens que se colocam aí. Olhem, por favor, o primeiro item. A reflexão de que um filósofo faz não significa apenas a aplicabilidade de um princípio, mas consiste na análise mais ampla sobre quais princípios podem nortear qualquer ação humana em sociedade. Ética, ela pode ser algo construído individualmente, segundo Kant, ou sociologicamente falando, socialmente falando, conforme Aristóteles coloca para a gente. O material de vocês faz a citação dos dois autores para mostrar que essa ética, logo, essa moral também, ela é caminho de mão dupla, como citamos em outros momentos dos nossos debates, né? Sai do indivíduo para o todo ou do todo para o indivíduo, numa perspectiva individual ou numa perspectiva holista. Então, aqui citei dois filósofos, volto a citar Max Weber e Emile Durkheim, que fazem uma análise sociológica de um caráter filosófico, casos esses interesses, e passamos a entender a comunidade como um todo de maneira muito mais significativa. Gente, bioética é algo que está ao nosso dispor, nós nos servimos o tempo todo e devemos refletir até que ponto é necessário, né, esse consumo. Não vou longe, milho transgênico, o suco de laranja transgênico, né, a ingestão de elementos de perspectiva, a ingestão de alimentos de perspectiva orgânica ou aqueles que são pautados pelo uso de agrotóxico. O discurso bioético vai nessa direção. Vamos desmatar. Vamos, no lugar das florestas, colocar grandes produções. E quando vierem as grandes pragas, como é que você combate praga? Então, é algo que você deve pensar bem. A bioética está aí para isso. E nos ajuda a chegar a um denominador melhor para uma forma de vivência melhor, a solubilidade de doenças, por exemplo, como câncer, ou alguns tipos de câncer, né? A perspectiva alimentar, tá? A perspectiva da preservação ambiental, e assim temos um elemento de melhor debate, melhor constituição social. Galera, valeu demais.
Um beijo, foi um prazer e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.